Bom, então, sempre que a gente fala nesse processo de mineração de dados, né, a primeira coisa é, então, eu preciso decidir com que dados que eu vou trabalhar. Aqui eu vou dar um foco em dados estruturados, tá? Dados estruturados porque é mais simples, porque se eu for entrar, por exemplo, em texto, imagem, outras coisas, aí muita técnica de pré-processamento, etc. Então, o que eu estou assumindo aqui é que eu tenho dados estruturados. Então, eu sei o nome, a idade, a profissão, o sexo, eu sei tudo isso separadinho, bonitinho, e está lá na minha base de dados. Então, aqui tem uns conceitos bem básicos, mas que eu acho que eles são importantes para o que eu vou falar amanhã, tá? O primeiro conceito de instâncias, ou exemplos, ou tem milhares de nomes para isso, tá? Registros, se você olhar em banco de dados. Então, na verdade, uma instância, um exemplo, um registro, ele representa uma entidade do mundo real, né? E, então, tem alguns exemplos aqui. Se eu tenho uma base de proteínas, cada proteína é uma instância. Se eu tenho uma base de clientes, cada cliente é uma instância. E essas instâncias, elas são descritas por um conjunto de atributos, que a gente diz. Né? O que é um atributo? Nesse exemplo que eu dei para vocês do chove e não chove, a temperatura, a umidade, se estava nublado, isso são atributos dessa minha instância, que é um dia, tá? Que eu escolhi lá e que eu sabia se ia chover ou não. Então, as linhas, quando eu tenho uma base de dados, as linhas são instâncias, as colunas são atributos. Tá? Esses atributos também podem ser conhecidos por vários outros nomes, como dimensões, características, variáveis. Né? E eles podem ser de vários tipos. Os mais comuns são nominais. Né? O que é um atributo nominal? Um exemplo lá, a cor do seu cabelo. Ela tem um número finito de valores. Né? Então, seu cabelo é preto, branco, loiro ou ruivo, por exemplo. Então, ela pode assumir só esses 4 tipos de valores. Então, esse é um atributo nominal ou categórico, a gente diz. Depois eu tenho os ordinais, tá? Que são atributos em que a ordem importa, quer dizer, se eu uso baixo, médio, alto, muito alto, isso para mim faz diferença. Ele é menos comum, tá? E tenho atributos numéricos, que, como o próprio nome diz, são atributos contínuos aí que eu posso, por exemplo, temperatura, né? Minha temperatura ela tem um domínio, ela pode variar de 0 a, sei lá, 150. Tá? Aí aqui só, então, o atributo discreto ou nominal, ele tem um conjunto finito, então, de valores, que é conhecido de estados, e o contínuo é normalmente representado por um número real. Tá, então eu tenho uma base de dados, essa base de dados ela tem várias instâncias, né? E ela tem vários atributos. Tá? A primeira coisa que eu faço no processo de aprendizado é tentar entender o que esses atributos podem me dizer, o que é que tem aí. Tá? Então, tem várias coisas, várias métricas ou medidas que a gente pode extrair dessas bases de dados e que podem nos dar informação acerca delas. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Na verdade, eu coloquei essa figura porque o que eu queria mostrar para vocês por exemplo, na tarefa de classificação, que é uma coisa que eu vou dar muito foco amanhã, que é essa em que, por exemplo, eu tenho um histórico de todos os dias que choveu, com as características, os atributos desse dia, e eu sei se choveu ou não. Tá? Então, se você olhar aqui esse desenho, é como se o choveu fosse o azul e o não choveu fosse o vermelho. Tá? E ele tem para diversos atributos da minha base de dados, como é que é a distribuição desse atributo nessas classes. Por exemplo, sempre que a umidade varia entre 0 e 50, ele me mostra o azul. Então, é porque a classe ali era sempre quando estava a umidade entre 0 e 50, não chovia. Tá, então, esse é o básico do básico. Eu tenho instâncias, atributos, esses atributos podem estar associados a classes. Né? Tem um atributo especial que é chamado classe, na tarefa de classificação. E, então, eu escolhi lá meus dados. Tá? E a primeira fase desse processo de mineração pode ser um pré-processamento. Tá? Aqui eu vou focar principalmente em uma fase desse pré-processamento, que é essa parte de redução de dados. Tá? Porque essa parte de processamento ela tem aqui 4 etapas que estão descritas.
Limpeza de dados. O que é limpar? Tem coisa faltando? Então, tem como eu tratar isso? Tem consistência? Tem 2 registros iguaizinhos com classes de referência? Como é que eu trato isso? Tá? Integrar dados, se eu tenho dados provenientes de diversas fontes, eu faço uma integração. Aí eu tenho essa fase de redução. Tá? Algoritmos evolucionários são muito utilizados para isso aqui. Então, por isso que eu estou dando um foco nisso aqui, que eu reduzi a dimensionalidade dos dados. E essa última parte que é transformação e discretização dos dados, né? Eu normalizar, deixar dentro do mesmo intervalo, tudo bonitinho, para ser mais fácil de entender o que está acontecendo. Né? Então, dessas 4 fases, o nosso foco vai ser na terceira, redução de dados, tá? que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes. Em que consiste reduzir dados? Como é que eu reduzo dados? Tá? Às vezes a gente tem uma impressão de que quanto mais dados, melhor. Não. Não interessa o quanto de dados que eu tenho, o que me interessa é a qualidade desses dados. Tá? Se eu tenho 1 milhão de registros, todos inconsistentes, para mim eles não servem para nada. Pode ser que eu tenha 100 que são consistentes e eu consiga aprender mais deles do que esse 1 milhão. Então, a qualidade dos dados é uma coisa extremamente importante. Então, o objetivo dessa fase é eu pegar um conjunto de dados original e fazer uma redução desses dados, tá? Que levem ao mesmo resultado que os dados completos. Bom, tem várias vantagens, tá, de fazer isso. A principal delas é tempo computacional. Quanto mais eu reduzo a base, mais rápido eu consigo aprender dela. Mas existem outros motivos para eu querer fazer isso. Tá? Posso ter atributo redundante, tá? Eu posso... Bom, N maneiras, não vou entrar nos detalhes. Então, como é que eu posso fazer isso? Tá? Primeiro, redução de dimensionalidade. Então, dimensionalidade falando em número de colunas, em número de atributos. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1000 maneiras de descrever, 1000 variáveis que eu vou coletar para descrever um dia chuvoso, tá? Essas 1000 variáveis me acarretam tempo computacional. Se eu conseguisse reduzir essas 1000 em 100, maravilha. Tá? E tem métodos para eu tentar fazer isso sem perder no resultado final. Depois eu tenho redução de dados mesmo, né? Eu quero sair do 1 milhão e chegar no 100. E, por último, eu tenho compressão de dados, que é uma coisa que eu vou falar menos, tá? Mas que também pode ser feita. Então, começando com essa parte de redução de dimensionalidade, né? Então, quanto mais dados eu tenho, mais esparsa a base de dados fica e mais difícil é o de aprender. Tá? Vou dar um exemplo, então, de uma base que é bem esparsa. Se eu pegar uma base de documentos na web, tá? E eu usar os termos que aparecem nesses documentos como atributos para descrever essa base. Tá? Vão ter muitos documentos em que os termos, nenhum termo se repete, da mesma forma que vão ter milhares de termos se eu juntar todos os termos de todos os documentos. Então, a partir disso, eu posso criar uma base gigante, mas que é muito esparsa. Pode ter linha que é tudo 0, porque não aparece nenhum daqueles atributos. Quer dizer, vamos corrigir, isso não é verdade. Se eu pegar todos os documentos e tiver todos os atributos, o número de uns por linha vai ser pequeno. Tá? Então, isso faz com que o algoritmo aprenda, seja mais difícil do algoritmo aprender. Tá? Quando eu faço redução de dimensionalidade, eu também, quando eu reduzo o número de atributos, provavelmente eu vou reduzir o número de atributos que são irrelevantes, porque eu vou tentar conservar a performance. Então, como consequência, reduz o tempo que eu preciso para minerar e facilita visualizar, porque visualizar 1 milhão de termos é diferente de visualizar 100 mil ou 1000 termos. Tá? Então, existem várias técnicas para fazer isso, tá? Transformadas, Wavelet, PCA, SVD, tem vários métodos supervisionados não lineares, aqui dá para fazer uma lista gigante. Evolucionários também posso usar bastante aqui, de forma muito simples, como a gente vai ver amanhã. Tá? Como? Então, na seleção de atributos,
Tá? O que é essa seleção de atributos? É a mesma coisa que essa... Então, eu quero reduzir dimensionalidade selecionando atributos. Então, eu quero ver desses 1 milhão de termos que aparecem num conjunto de documentos, quais são aqueles que realmente importam para eu descobrir se o documento fala de economia, política ou esporte. Tá? Vão ter coisas que vão aparecer em todos, e essas para mim não servem para nada. Né? Da mesma forma que tem todo um pré-processamento nessa área de classificação de textos, para você tirar termos que são comuns a todos eles, e artigos, e coisas desse tipo. Tá? Então, eu vou reduzir dimensionalidade, removendo esses atributos irrelevantes do processo, e vou ganhar em tempo computacional. Meu objetivo principal aqui é isso. Então, como é que funciona essa tarefa de seleção de atributos, que é a última que eu vou falar para a gente acabar aqui hoje? Tá? Para vocês terem uma ideia de por que é bom, por que é importante usar algoritmos evolucionários aqui, se eu tenho um problema em que eu tenho K atributos, K características que descrevem os meus dados, tá? Existem 2 a K combinações possíveis, tá? De como que eu posso, quantos atributos eu posso usar. Tá? Então, eu tenho K, eu quero selecionar um subconjunto deles. O tamanho do meu espaço que eu tenho que buscar é 2 elevado a K. Por isso que um algoritmo evolucionário se dá bem aqui. Tá? O espaço é grande, porque normalmente aquele K tem um valor muito grande. Então, eu tenho que utilizar heurísticas para fazer essa seleção de atributos, porque aquele espaço é muito grande. Da mesma forma que, quando a gente falou do cacheiro, a gente podia usar uma heurística gulosa, ou o que a gente chama de greedy, eu posso fazer aqui também. Como é que eu faço isso? Eu tenho um monte de atributos, eu vou tirando e vendo qual que é o atributo único que eu tiro e que não deixa a minha performance cair. E aqui os evolucionários, eles têm um nicho de aplicação muito grande. Tá? Tem, acho que, centenas de algoritmos para fazer isso, nas mais diversas variações. E essa é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês amanhã. Tá? Só para terminar, os últimos 2 minutos, vou mostrar outras coisas legaisinhas aqui para vocês. O que acontece em relação ao tempo computacional, ao tempo computacional do algoritmo genético, conforme o número de cidades, então, ali no problema do cacheiro vai aumentando, tá? E o quanto que ele vai demorando para achar a solução. Então, eu tenho aqui, na verdade, esses 12 quadradinhos que eu tenho aqui, cada um representa um indivíduo. Tá? Então, os azuis ali, eu tenho 5 cidades. E o vermelho ali é a distância, a ordem que eu estou percorrendo as cidades. Vocês vão ver que acho que ali na primeira linha sempre ficam os melhores indivíduos, aqueles com um caminho menor. Tá? Então, se eu colocar isso aqui para rodar, ele vai mostrando todos os indivíduos aqui, tá vendo que os primeiros ali, eles são os melhores. Então, eu estou mantendo sempre os melhores, aquela estratégia elitista. Então, como eu vou mantendo os melhores, eles raramente mudam. Tá vendo que aquele primeiro lá está ali, ó, e não muda mais. Agora, vamos começar a mudar, colocar mais cidades. Aí, tá vendo aquela melhora ali, ela fica sempre paradinha e as outras eu vou mudando as arestas e vendo como é que isso aí vai evoluindo. E aí, de tempos em tempos, aquela ali que é a melhor, ela vai trocando. Vocês vão ver que no começo eu troco muito mais. Conforme o tempo vai passando, aí trocou. Ela vai trocando menos. Tá? Então, o objetivo da busca é justamente eu ir encontrando esse caminho que para mim é o melhor. E se eu for aumentando mais, não precisa nem falar que... Agora, olha lá a primeira. Agora ela muda. Agora demora muito mais para eu encontrar alguma coisa que é muito melhor que as outras. Agora, tá vendo? Ela está mudando ali ainda. Pouco, mas ela está mudando. Né? Então, isso vai te mostrando que realmente o tamanho do espaço, ele é um fator aí que tem que ser sempre analisado. Né? Quanto maior o espaço de busca, provavelmente mais tempo eu vou precisar de evolução.
né? Mas aí eu tenho técnicas mais inteligentes, né, que tentam inserir algum conhecimento que eu já tenha sobre o problema. Por exemplo, eu pego uma heurística gulosa, resolvo o problema e jogo esse resultado dessa heurística na primeira população do meu algoritmo. Então, ela não vai começar do nada, ela vai começar de uma coisa que já é meio subótima. Tá? Subótima não, desculpa. É melhor que um aleatório. Tá? Bom, então eu vou parar por aqui hoje. Tá? Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou aqui. E amanhã, então, eu volto. Daí, o que eu vou fazer amanhã, então, é costurar essas duas coisas. Como que eu posso usar algoritmos evolucionários para resolver problemas de aprendizagem? Tá bom? Obrigada, gente.